A paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco mais uma vez no canal Bíblia em Casa. Sejam bem-vindos ao canal Bíblia em Casa. Deixa seu joinha, viu? Nos ajude aí na divulgação desse trabalho para que essa obra possa alcançar quanto mais pessoas pelo mundo aí, né? O YouTube é uma ferramenta especialíssima para alcançar vidas através da palavra de Deus. Queridos do Senhor, o tema blasfêmia contra o Espírito Santo, a meu ver, é impossível de nós entendermos e falarmos sobre ele sem ir ao texto onde o assunto foi inserido pela primeira vez e sem analisar os envolvidos no texto. Por quê e para quem Jesus está dizendo isso lá naquela hora, naquele momento? Lá é a origem do assunto. Hoje, a gente vai entender o assunto se a gente entender por que Jesus chegou a dizer isso. E por que as pessoas disseram para ele também aquilo que disseram. E ouviram isso dele, sobre blasfemar contra o Espírito Santo. Tá certo? Então eu vou ler dois versículos, São Mateus 12, 31 e 32, e depois eu vou explicar todo o texto, para não ler tudo. É muitos versículos, vai demorar muito. Vou ler os dois versículos que Jesus fala do cerne do assunto e depois nós vamos discorrer a respeito do que aconteceu no momento. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Queridos, o que ocorreu nesse texto para Jesus chegar a dizer isso daqui? Ele tinha curado um homem que era cego, mudo e estava endemoniado. Jesus fez 3 obras na vida de um homem só, 3 milagres. Não é uma obra que o médico faz. Não é uma obra que alguém na terra se especializou e consegue fazer, não. É uma obra sobrenatural, além do poder humano. Jesus curou esse homem da cegueira, ele passou a ver. Curou ele da surdez. No momento em que curou, ele passou a ouvir. E todos os demônios que havia nele, Jesus mandou embora. Então o homem ficou são. Quando os fariseus e os religiosos em geral, que estavam ali e contemplaram essa cena, viram isso, disseram que Jesus acabara de fazer aqueles milagres sobrenaturais pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, eles atribuíram a obra do Espírito Santo, que no ministério de Jesus trabalhava 100% na sua virtude. Eles disseram que o Espírito Santo ali era o diabo. Esses homens não são incrédulos, entenda, eles não são ateus, não. Esses homens creem em Deus. Esses homens interpretam, leem e obedecem a lei de Moisés à risca. São os religiosos da máxima santidade. Na época, são os ensinadores. Então esses homens aqui estão desconhecendo o poder do Espírito Santo porque assumiram uma conduta de fazer isso. A pessoa que atribui a obra do Espírito Santo ao diabo e diz que Deus e o diabo é um só, depende de quem a gente agrada, depende de quem a gente maltrata mais ou menos, mas eles são um só. A pessoa que toma essa conduta de vida e ela passa a assumir isso para ela, ela comete blasfêmia contra o Espírito Santo e não pode ser perdoada. Por quê? Porque não tem arrependimento. Na Bíblia Sagrada, a única forma para o perdão é o arrependimento.
Você se arrepende do que falou, se arrepende do que fez, vem para Jesus e Jesus te perdoa, porque você quer perdão. Mas a pessoa que assume aquela conduta, aquela otimização, ela está convicta do que está falando. Ela não blasfemou porque estava bêbada. Ela não blasfemou porque estava muito irada. Ela não blasfemou porque estava com muita aflição e a pressão emocional interior fez ela falar besteirol. Tudo isso Deus ia entender, e ela mesmo, depois que voltasse a consciência, ia entender que fez errado. Não é assim? Tem perdão. Eu mesmo disse um monte de besterol quando vivia na cachaça, há mais de 20 anos atrás, sem Jesus. Me perdoou de todas, porque não havia consciência. Agora, se eu, no momento em que estou, decair da minha fé e começar a atribuir as obras do Espírito Santo ao inimigo e dizer que são iguais, isso é apostasia de quem crê. A blasfêmia é uma apostasia da fé daqueles que creem ou já creram. E eles assumem por convicção, consciente. Não estão passando por turbulências ou momentos não difíceis, não. Deus entenderia todos. Mas eles assumem uma conduta. Esses homens aqui assumiram essa conduta de perseguir Jesus e de dizer que Jesus não era filho nada e que o Espírito Santo que atuava nele não era o Espírito Santo, era o diabo. Isso acontece pela primeira vez no começo do ministério de Jesus. Eles vão fazer isso o ministério de Jesus inteiro. São 3 anos e meio de perseguição. Toda vez que Jesus curar, eles vão dizer isso. Toda vez que Jesus ressuscitar alguém, eles vão dizer isso. Curar um leproso, eles vão dizer isso. Expulsar demônios, eles vão dizer isso, que é pelo poder de Beelzebub. Eles assumem uma conduta de vida, convicção. Eles não vão voltar atrás, eles não vão arrepender, porque de fato eles acreditam, interpretando errado as Escrituras, e por causa da inveja do poder que estava no Espírito Santo na vida de Jesus, eles não vão voltar atrás. Eles vão perseguir Jesus e junto com os sacerdotes eles vão matar Jesus lá na frente. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma conduta, é uma convicção de atribuir aquilo que o Espírito Santo faz, o sobrenatural de Deus na terra, ao diabo. É dizer que quando Deus cura, não foi ele, que quando Deus liberta, não é ele, que o que acontece de sobrenatural na vida das pessoas, transformador, não é Deus. A pessoa assume isso. Como que ela vai se arrepender? Como que ela vai ser perdoada então? Tem pessoas que dizem assim: nossa, acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Meu querido, minha querida irmã, deixa eu te falar uma coisa. Se você está com esse medo, você não blasfemou. Porque a pessoa que tem convicção de blasfemar e de desferir coisas maliciosas contra o Espírito Santo faz por consciência. No outro dia, ela não vai se arrepender. Mais tarde, ela não vai se arrepender. É consciente. Tá bom? Então a pessoa que diz: nossa, eu blasfemei contra o Espírito Santo, será que tem perdão para mim? Você acaba de ser perdoado, porque isto que está movendo o coração é o que? Arrependimento. Não é blasfema contra o Espírito Santo. A pessoa que assume essa conduta não se arrepende. Esses homens aqui disseram isso daqui, ouviram isso de Jesus e não se arrependeram. No dia seguinte estavam eles lá, desferindo novamente coisas maldosas contra Jesus e Espírito Santo. No outro dia também, no mês da frente, no ano seguinte, nos 3 anos e meio. E depois que Jesus ressuscitou também, e na vida da igreja que ficou, e vem. Essas pessoas são os religiosos que assumem uma conduta anti-espiritual. Eles foram espirituais um dia, eles acreditaram em Deus um dia, mas agora eles desconverteram conscientemente e começaram a negar o que fizeram, e começaram a negar que o Espírito Santo fazia mesmo. Alguns até dizem que eles mesmos mentiram quando diziam que era o Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa pessoa não vai se arrepender. Amém, queridos? Espero que essa palavra possa ter ajudado você e que esse assunto especialíssimo possa abrir a nossa mente para entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma convicção daqueles que apostatam da verdadeira fé em Deus e que começam a atribuir a obra de Deus na terra ao inimigo e dizer que são a mesma coisa. Isto é terrível, porque não há intercessor,
não há quem interceda. Não havendo intercessor e não havendo arrependimento, não pode haver perdão. Espero ter ajudado. Fique com essa palavra. Fique conosco aí, dá o seu joinha. Nos ajude divulgando, se inscreva. Deus abençoe, até a próxima.